Esse trabalho sobre piroplasmose equina, né, da disciplina de Clínica Médica de Grandes Animais. Quem vai apresentar o trabalho sou eu, a Andriele Pagung e a Lara. Bom, a definição de piroplasmose é uma enfermidade causada por dois protozoários, né, que causa grandes prejuízos na criação de equinos em todo o mundo. Ela é provocada pela Babesia cabali e Theileria equi. Sua história. A primeira descrição da agente foi na África do Sul, que foi descrito a piroplasmose por Babesia equi, e foi feita por Lavandre em 1901. No Brasil, a piroplasmose equina foi descrita pela primeira vez no estado de São Paulo, em 1910, por Carini. Qual a sua importância? Ela é uma doença cosmopolita, então ela é uma barreira de trânsito para equinos em todos os lugares do mundo. Haja visto que ela causa muitas complicações na criação de cavalo, então, antes de transportar os animais para provas ou a venda de cavalos, é feito o teste, né, de piroplasmose no animal, no intuito de conter essa doença para ela não se alastrar. Apenas 10% da população mundial de equinos está livre desse agente, haja visto que ela acomete mais locais de clima tropical e subtropical. Então, a doença ela ocorre devido ao ambiente, né, favorecer moradia ou sustentar os carrapatos, que são os principais vetores dessa doença. Esse clima proporciona ao carrapato, que é o seu principal vetor transmissor, um ambiente favorável à sua reprodução. E se o carrapato tem a doença, ele vai inocular no animal e vai ter muito mais número de casos desses animais. Como a doença causa muitos prejuízos na criação de equinos, ela tem que ser contida de alguma forma, e um dos meios de conter é fazendo esse teste aí e exames para evitar que os animais contaminados sejam levados para outras regiões que não tenham a presença do agente lá, né? A distribuição mundial, né, a gente pode ver que é muito disseminada pela legenda ali, em climas de subtropicais e tropicais. Como eu já tinha dito, o carrapato ele se multiplica melhor nesses ambientes, pois ele proporciona melhores condições para ele se reproduzir. A Theileria equi, ela tem mais incidência, por quê? Porque ela não tem um tempo de contaminação curto, como a Babesia cabali, que tem apenas 4 meses. Então, a Theileria equi, ela pode se manter parasitando o animal por tempo indeterminado. Isso é um fator que contribui para a sua maior distribuição. A etiologia. Eles são transmitidos por carrapatos exodídeos, né, que é o Dermacento nitens, Rhipicephalus micrópolis e o Amblyoma escapulto. Ela pode ser transmitida também por agulhas de vacinações, né, quando o veterinário vai vacinar o cavalo e usa a mesma agulha em outro animal, e esse animal anterior tem a Babesia, a piroplasmose, que no seu sistema, ele pode fazer, né, uma contaminação iatrogênica do outro animal com essa agulha de vacinação. Também pode ser transmitido por transfusões sanguíneas, né, e aí você tira o sangue do animal contaminado e inocula não, e faz a transfusão em um outro animal que precisa desse sangue. E aí, esse sangue tem lá a presença da Babesia cabali ou da Theileria equi, e vai acabar acarretando mais problemas ainda para o animal que recebeu a transfusão sanguínea, devido ao local onde esses agentes vão se reproduzir. A Theileria equi, como eu disse, ela tem mais incidência dela. Por quê? Porque ela resiste mais no organismo do animal do que a Babesia cabali.
Porém, a Babesia cabale ela tem a sua transmissão feita de forma transovariana. Então, no hospedeiro, a Babesia cabale, ela consegue passar a barreira transplacentária do carrapato e vai infectar os ovos desse carrapato. Então, os carrapatos que nascerem da fêmea contaminada por Babesia cabale já vão ter os carrapatos que nascerem da Babesia do hospedeiro contaminado com Babesia cabale já irão ter Babesia cabale. E na Theileria equi acontece o contrário, ela não tem a capacidade de passar essa barreira transovariana. Então ela depende para sua sobrevivência e preservação, né, no ambiente, ela depende do animal estar sempre contaminado para que o carrapato vai lá, pica, suga ela e transmite em outro equino. E para ela manter a sua espécie perpetuando, já que ela multiplica-se por fissão binária. Falando um pouquinho dos tipos de transmissão, para a gente entender, é importante a gente observar ali na letra A as fases, né, do carrapato, né, que são o ovo, a larva, a ninfa e o carrapato adulto. Há três tipos de contaminação, de infecção. Primeiro, a intraestadial, quando o carrapato adulto ele vai adquirir, né, um dos protozoários e vai transmitir para esse protozoário para um cavalo, no caso da piroplasmose, numa mesma fase, sendo o adulto. A transestadial acontece quando o carrapato, na sua fase de ninfa, ele adquire usuário, muda de fase de vida para adulto, e aí sim, adulto ele vai transmitir para o cavalo. E na transovariana, ocorre quando uma fêmea adulta ela se contamina com o protozoário e aí esse protozoário passa a barreira transplacentária, atingindo ovários, ovócitos e os ovos, e aí perpetuando a doença, a contaminação dessa doença de gerações em gerações. E aí eu vou explicar o ciclo da Theileria equi. A Theileria equi tem uma que é que os esporozoítos se desenvolvem nas células do sistema monofagocitário do hospedeiro, no caso do cavalo, do hospedeiro vertebrado. Após atingir esse sistema monofagocitário, ele se depois de 9 dias, ele se transforma em merozoítos. Esses merozoítos, eles vão se disseminar e vão atingir os eritrócitos do hospedeiro. Porém, nem todos os merozoítos eles vão esses eritrócitos. Ou alguns vão continuar se desenvolvendo e vão se transformar em gametócitos no sangue dos animais. Esses gametócitos eles vão se dividir em macrogametas e microgametas. E após um tempo, eles vão após um tempo de desenvolvimento, eles vão se transformar em zigoto e ou cisto, que vão ser ingeridos pelo carrapato novamente. Após esses oocistos serem ingeridos, eles vão se penetrar no epitélio do trato digestivo do carrapato e vão se transformar em esporocinetos. Esses esporocinetos eles vão ser transportados por via linfática para vários tecidos do carrapato. E aí, nesses tecidos, ocorrerá a formação e o desenvolvimento de esporozoítos após alguns dias, que vai recomeçar o ciclo para uma nova contaminação. E o ciclo da Babesia cabale, no início, é um pouquinho diferente da Theileria equi. Os esporozoítos, eles são inoculados pelos carrapatos e vão invadir os eritrócitos e se multiplicar por fissão dos núcleos. Após essa multiplicação, eles vão provocar a lise dos eritrócitos, onde vai liberar
os merozoítos. Esses merozoítos, eles se desenvolveram dentro dos eritrócitos. Esses merozoítos, eles vão invadir novos eritrócitos, parte deles, no caso, e outra parte vai se transformar em macro e microgametas, que vão se desenvolver em zigotos e depois vão formar o ocineto, e esses ocinetos vão penetrar novamente as células intestinais dos carrapatos. No intestino, após penetrar as células intestinais, vai haver a reprodução desse protozoário que vai gerar novos esporocinetos, e vai atingir o sistema reprodutor das fêmeas, né, penetrando, né, os ovos, as glândulas salivares, os ovários. Os sinais clínicos. A gravidade dos sinais clínicos vai depender do número de células destruídas e o grau de ativação da cascata de inflamação e também do sistema complemento, além também de estar relacionado com a virulência e da cepa do agente etiológico envolvido, também a sua carga parasitária e as condições relacionadas à sua susceptibilidade do hospedeiro. Contudo, né, a sintomatologia clínica dessa enfermidade é usualmente inespecífica e variável, e também pode ser confundida com outras condições. Essa afecção parasitária, ela pode ocorrer de forma clínica, subclínica ou crônica. Os equinos parasitários, eles podem apresentar anorexia, apatia, fadiga, perda de peso, a temperatura dele pode estar normal, ou pode apresentar uma hipertermia, ela é geralmente inconstante, apresentar taquicardia, taquipneia, hemoglobinúria. A coloração das mucosas, elas são variáveis, podendo apresentar desde pálidas até ictecas, podendo não estar congesta e exibindo petecas. Também ocorre uma queda do desempenho, principalmente nos equinos de competição ou de trabalho, onde vai ser mais perceptível essa queda. Aí, a forma clínica e subclínica, não há muita diferença e não tem como diferenciar elas, porque os sinais são bastante parecidos. A forma crônica, ela pode ser assintomática também, o que dificulta o diagnóstico do animal, porque não vai perceber. Geralmente, a forma crônica, ela é caracterizada por sinais clínicos inespecíficos e inaparentes, representados principalmente pela queda de desempenho dos animais, pela perda de peso, inaptência moderada, além de predisposição por outros processos patológicos secundários e compensatórios, né? Os casos crônicos são caracterizados principalmente por uma anemia que pode variar por uma anemia mais branda até uma anemia mais grave. Também ocorre um edema nos membros. Aqui a gente tem imagens que podemos observar um aumento do volume de prepúcio. A imagem ao lado podemos observar um edema também em peito e membros torácicos e também em membros pélvicos. Aqui a gente podemos também observar uma mucosa ocular levemente quitérica, uma mucosa oral hipocorada com presença de algumas petecas e uma discreta icterícia. O diagnóstico. Pelo esfregaço sanguíneo, ele quer um exame direto, onde o objetivo é encontrar o protozoário no interior dos eritrócitos. No caso da Babesia cobali, é possível observar na lâmina duas grandes inclusões intraeritrocitárias, as quais são piriformes e formam um ângulo agudo entre si. Já a Telereco, ela é observada a presença de 4 pequenas inclusões intraeritrocitárias, arranjadas na forma denominada cruz de Malta, que, para representar bem, é aquela cruzinha que está na da bandeira do Vasco, né? Mariana, verificar. Vou começar de novo o diagnóstico. Tudo de novo? Vocês estão me ouvindo ainda?
Sim. Que Eu acho que você tinha que começar só de O exame laboratório. 10 para baixo. Porque Tá, o primeiro exame ficou bom. É porque apareceu uma mensagem aqui, aí eu me distraio, parece que a internet está caindo, não sei. Tá. As principais alterações hematológicas e bioquímicas são as reduções das concentrações de hemoglobina e nas contagens de eritrócitos e plaquetas, né? Sendo as infecções agudas caracterizadas por linfopenia e neutropenia. Pode também ser verificar as quedas nas concentrações de fibrinogênio plasmático, bem como uma hiperbilirrubemia, hipofosfatemia e uma hipoferremia. E na urinálise também pode ser observada presentes vários graus de hemoglobinúria, além de vários graus de anemia, que em casos mais crônicos, como eu disse antes, pode-se notar a presença de monocitose e elevação das enzimas hepáticas. Também pode ser feito exame de PCR e ELISA. Então, para a Organização Mundial de Saúde, que ela estabelece alguns exames que devem ser feitos, os testes sorológicos são os mais recomendados, né? Principalmente quando há relação com o comércio e o transporte de animais de países onde estão livres da doença. Então, dentro desses testes, o teste de ELISA, o teste de imunofluorescência indireta de anticorpos, o teste de fixação de complemento e o teste de imunofluorescência indireta. Esse teste ele é usado como um método de diagnóstico para diferenciar as infecções da Telera equi e da Cobali. O PCR ele é utilizado, né, bastante também para a detecção de muitas espécies de Babesia e Telleria, além de ter se mostrado com alta sensibilidade e especificidade comparado aos testes sorológicos. Mas muitas vezes esses testes podem dar falso negativo, porque muitas vezes eles não são sensíveis para esses agentes, para o caso de piroplasmose. Nessas imagens aqui, a gente pode observar o esfregaço sanguíneo, né, de uma lâmina corada, os protozoários presentes dentro da célula. Imagens da Babesia cobali e da Theileria. O tratamento ele é usado como protocolo de eleição a eliminação do parasita, antiparasitários, e é realizada a administração do dipropionato de imidocarb, que possui um mecanismo que atua na fase aguda da doença, diretamente no núcleo e no citoplasma do protozoário. Aí, como profilaxia, também há efeitos adversos desses medicamentos. Então, junto com o dipropionato de imidocarb, é usado o sulfato de atropina e o anti-inflamatório não esteroidal, como flunixin meguline, via intravenosa, para restabelecer por causa dos efeitos adversos. E também, quando é necessária a terapia de suporte, faz a administração de fluidos ou sangue, se for o caso, por exemplo, uma anemia muito grave, antibióticos de amplo espectro, e ainda pode ser preconizado o uso de suplementos à base de ferro, ácido fólico e vitamina B12. Isso é com o intuito de restabelecer o animal da anemia. Além disso, pode ser dado ao animal elementos essenciais para a hematopoiese, pode ser prescrito a vitamina C, a vitamina K, a do complexo B, sacarose, cobalto, cobre e zinco. Isso para restabelecer o fluxo sanguíneo, por causa como os protozoários da piroplasmose vão atacar principalmente o sistema hematológico, então precisa restabelecer ele. Falando um pouquinho de profilaxia e controle, o principal citado são os banhos de carrapaticidas, né, com carbamatos ou organofosforados. É importante dizer que
há uma contaminação por agulhas e fomites, então é importante que seja usado em diferentes animais, sempre luva, troca de agulhas, para evitar que esses protozoários passem de um animal para outro. Quanto ao uso de carrapaticida, pode ser usado em forma de banhos, de sprays, e normalmente são aplicados nos membros, ventre, pescoço, cabeça e orelha. Há um controle também no ambiente, a aplicação de carrapaticida no ambiente. Há relatos que nas pastagens se faça queimada, só que não é tão efetiva, visto que elimina os carrapatos na parte aérea das plantas, mas os carrapatos eles também habitam na parte na terra, né? Na parte terrestre, onde esse fogo, essa queimada não vai atingir. Há também um relato de vacinação, né, com antígenos inativados ou atenuados, porém é usada mais em animais atletas, animais que andam longas distâncias, que vão de locais onde são endêmicos para outros locais onde não há doença. Um método bastante efetivo no controle dessa doença é o controle de entrada, né, do animal em determinado local. Onde não se existe a doença, é feito esse controle, onde se exige, né, do proprietário ou tutor do animal um exame sorológico recente que comprove que o animal não tem esses protozoários e não tem essa doença, para aí não ocorrer a disseminação dessa doença. E é isso aí.